Vamos começar a estudar agora, gente, os detalhes de cada etapa do ciclo. Começando pela interfase, ou intérfase para alguns. A interfase, como o nome diz, é a fase que fica entre. A palavra inter quer dizer entre. Então, quer dizer que é uma etapa entre divisões. Então, interfase quer dizer isso, ó. Etapa entre divisões. Bom, só que eu coloquei aqui um conceito mais preciso do que é interfase. É o período de tempo, ou seja, é o tempo em que uma célula vai levar entre o final de uma divisão e o início da próxima divisão. Lembre que o final da divisão anterior é a telófase e o início da próxima divisão é a prófase. Então é o tempo que ela leva entre o final da telófase de uma divisão e o início da prófase da outra divisão. Existem duas características importantes que você não pode esquecer sobre a interfase. A primeira delas é que a interfase não é o repouso, tanto que ela é dividida em 3 subetapas, G1, S e G2. E, além de não ser um repouso, o material genético durante a interfase ele vai estar descondensado. Pessoal, cuidado com essa parte. Nós falamos descondensado para ficar fácil de você entender, é uma expressão didática. Mas o que a gente quer dizer é que o material genético, ou seja, o DNA, está nessa fase com o menor grau de condensação. Que nós vamos chamar esse menor grau de condensação, vamos chamar de cromatina. Beleza? E aí, para ficar fácil em sala de aula, para a gente poder trabalhar mais tranquilamente, a gente diz que ele está descondensado. Mas o certo é dizer que está com o menor grau de condensação. Mesmo porque, se ele tivesse realmente descondensado, ele teria que estar sem as histonas, que são aquelas proteínas com o formato de uma bolinha. Então, o DNA eucarioto, ele nunca está sem histonas, sempre estará enrolado nas histonas. Mas nesse caso, eu vou ter um menor grau de condensação, o suficiente para ele caber no núcleo da célula. Lembre que o DNA eucarioto é imenso, ele cresceu muito. Algumas moléculas chegam a quase 1 metro de comprimento. Para caber dentro do núcleo, tem que estar enrolado na histona, mesmo que seja na interfase. Valeu? Vamos começar agora, galerinha, com as etapas da interfase. E vamos começar com a primeira etapa da interfase, que é a fase G1. Ó, G1 é chamado G1 porque esse G quer dizer gap, é o gap 1, que quer dizer intervalo número 1, ou seja, é o primeiro intervalo da interfase. Esse intervalo quer dizer o que, Barney? Que é um certo período de tempo. Então, é um intervalo de tempo que a célula vai levar entre o final da divisão, ou seja, entre a telófase, e o início da duplicação do DNA, na fase S. Então, o tempo que ela leva entre a telófase e a fase S, vamos chamar de fase G1, beleza? Na fase G1, existem 3 características importantes que ocorrem na fase G1 e que você não pode esquecer. A primeira delas é que na fase G1 a célula pode ter crescimento, aumento de tamanho das suas membranas, do seu citoplasma. Só que o crescimento que ocorre na fase G1, no geral, tem 2 finalidades. A primeira delas é recuperar o tamanho normal da célula. Porque como a célula acabou de se dividir, é possível que ao ter se dividido, o tamanho dela tenha resultado aqui, ó, tenha sido formado uma célula com um tamanho menor do que o esperado. Então, ela pode ter sido formada com um tamanho menor do que o tamanho normal dela. Então, ela cresce para se recuperar. Valeu? A segunda função do crescimento é se, nessa fase, a célula se especializar. Se ela se especializar, aí a depender do tipo de célula que ela vai se transformar, aí pode ter um crescimento, inclusive, bem acentuado. Lembre que um neurônio pode chegar a quase 1 metro de comprimento, por causa do seu axônio.
Então pode ter um crescimento por dois motivos, para recuperar o tamanho ou por causa da especialização. Então bota aqui, ó, pode haver crescimento devido à sua recuperação ou devido à especialização. Então, no geral, são esses dois motivos que fazem uma célula aumentar de tamanho na fase G1. Beleza? A segunda característica da fase G1 é que nessa etapa ela tem um metabolismo normal. Galera, lembre que metabolismo, ó, é o conjunto de reações químicas. São as reações químicas. A gente chama isso aqui de metabolismo. Ou seja, são as reações químicas interligadas. Como assim, Barnil, interligadas? É quando uma molécula reage com outra, produzindo outra, que reage com outra molécula produzindo outra, que reage com outra produzindo outra, e isso gera um efeito dominó, um efeito cascata, que nós chamamos de via metabólica, beleza? Nessa fase, dizer que o metabolismo parou ou está em repouso é um erro. Existe um metabolismo normal. Só que eu queria, gente, grifar aqui normal entre aspas, porque lembra, o que é normal para uma célula pode não ser normal para outra. O que é normal para um neurônio é transmitir impulso nervoso. O que é normal para o músculo é fazer contração muscular. O que é normal para o fígado é desintoxicar o corpo e assim por diante. Esse normal aí depende do tipo de célula que ela vai se transformar. O que é normal para uma célula tronco é se alimentar, sobreviver, ter seu metabolismo basal ali, fazer sua energia, seu ATPzinho, fazer seu transporte passivo da membrana ativo para poder sobreviver. Então o normal depende do tipo de célula que ela é na fase G1, valeu? Só que lembre também que esse metabolismo é acelerado por enzimas que são catalisadores. Desculpe, gente. Não é corona não, viu? Ó, então, como o metabolismo ele é acelerado por catalisadores, que são enzimas, lembra que toda enzima é uma proteína, certo? Então, para ter um metabolismo normal, eu tenho que ter enzimas específicas. Então, eu tenho que ter proteínas específicas. Lembra, quem faz a síntese proteica são os ribossomos. Mas quem define qual vai ser a proteína produzida são os RNAs mensageiros, através de um processo chamado de tradução da mensagem genética, que é a síntese proteica. Só que os mensageiros que definem qual proteína vai ser produzida são produzidos pela transcrição de um trecho do DNA que nós vamos chamar de genes. Então quando eu digo que nessa fase o metabolismo é normal, eu estou dizendo que eu vou precisar de enzimas, que são proteínas produzidas por RNAs mensageiros que foram produzidos por genes que foram ativados. Quando o gene é ativado, a gente diz que houve expressão gênica. Então, gente, ó, expressão gênica é o mesmo que dizer que houve ativação gênica. Então, resumindo, nessa fase, os genes podem funcionar. O DNA pode funcionar, sofrendo um processo chamado de transcrição, que você vai aprender na parte de genética molecular. Valeu, galerinha? Então, galerinha, vamos ver agora um exemplo de como é que uma célula funciona na fase G1. Aquele lance do metabolismo normal, aquele lance da expressão gênica, vou mostrar aqui agora. E para isso eu escolhi uma célula pancreática. Olha o nome, uma célula do pâncreas da gente. Lembra que o pâncreas, o fígado, o pulmão, o braço, a perna, a cabeça são partes do corpo. Então, a célula pancreática, não esquece, é uma célula somática. Lembre que a palavra soma quer dizer corpo, então é uma célula do corpo da gente, valeu? Bom, essa célula pancreática, vamos supor que seja ela que produz insulina. Lembra a insulina, que é um hormônio que regula a glicose do sangue da gente? Então é essa célula aqui. Bom, lembra também que toda célula tem esse envoltório membranoso que controla o que entra e o que sai. Vamos puxar aqui uma setinha, ó. É a AMP.
que é isso, Barninho? É a membrana plasmática. Lembra? Controla o que entra e o que sai. Toda essa parte interna, vamos chamar de citoplasma. Beleza, gente? Que é onde fica a água, sais minerais, as enzimas, as reações químicas, o metabolismo, é no citoplasma, ou citosol da célula. Valeu? Aqui dentro tem essa bolinha que mais parece a gema de um ovo. Não parece um ovo, não, um ovo frito. Essa bolinha é o núcleo da célula, porque essa célula é eucariótica. Valeu? Dentro do núcleo tem o material genético que é o DNA. Só que lembre, na espécie humana nós herdamos 46 DNAs. Só que aqui, gente, os DNAs estão descondensados. E aí nós chamamos esses DNAs descondensados de cromatinas. Então não esquece isso. 46 DNAs descondensados são 46 cromatinas. Mas Barney no livro chama de cromossomo. Gente, ele chama de cromossomo porque ele está usando aí uma licença didática. Porque historicamente a palavra cromossomo ela é muito anterior à palavra cromatina. Então a palavra cromossomo popularizou. Então é comum usar a palavra cromossomo em situações que não são situações reais, situações precisas. A gente usa a palavra cromossomo como sinônimo de material genético. Então a gente tem 46 cromossomos aqui, que na verdade são 46 cromatinas. Ou 23 pais, porque nós herdamos 23 do pai e 23 da mãe. Lembra? Porque é espécie humana. Se fosse um sapo, seriam 11 do pai e 11 da mãe, ou seja, 22 cromossomos. Se fosse uma mosquinha, a Drosophila melanogaster, seriam 4 do pai e 4 da mãe, seriam 8. Mas na espécie humana são 23 pares. Bom, aqui dentro estão todos eles, mas eu não preciso mostrar todos eles não. Aqui dentro a gente tem 46, mas eu vou dar o zoom em um deles apenas. Então imagina que essa linha vermelha aqui representa um dos 46 DNAs, ou seja, representa uma cromatina. Ó, Barney, pode ser qualquer uma delas? Não. É a cromatina número 11. Existe a cromatina número 1, número 2, número 3, número 11, número 20, número 23. Nós temos 23 tipos de cromatinas, beleza? Todas elas são iguais? Apresentam os mesmos genes? Não. Cada cromatina tem sua carga genética. Por exemplo, essa cromatina aqui, ela começa aqui e termina aqui. Essas duas pontinhas vamos chamar de telômeros. São as extremidades do DNA. Isso acontece no nosso DNA porque nosso DNA é do tipo linear. Ainda bem que vocês não estão aqui, né, gente? Já pensou? Mas não é corona não, viu? Relaxa aí que não é coronavírus não. Olha só. Bom, então esse DNA grandão desse jeito, que tem pontas, linear, é um DNA eucarioto, é a nossa cromatina número 11. Ela apresenta vários trechos genéticos. Cada trecho carrega uma mensagem genética. Por exemplo, daqui até aqui, imagine que tem um trecho que eu chamei de gene da insulina. Então aqui tem uma mensagem genética para produzir insulina. Beleza? Imagina que esse outro trecho aqui ó, tem outra mensagem genética, que nesse caso é para produzir melanina. E aí você lembra que a melanina é o que vai dar cor da pele. E a insulina é que controla o açúcar do sangue, controla a glicemia. Então observe que cada trecho produz um tipo de proteína que vai ter uma função que vai manifestar uma característica genética do organismo. Só que essa célula faz esses dois genes funcionarem? Não, porque é uma célula do pâncreas. Então ela vai fazer qual gene funcionar? O da melanina ou da insulina? Você acha o quê? Lógico, gente, que ela vai fazer o gene da insulina funcionar. Quem faz o gene da melanina funcionar é da pele, é o melanócito, são as células da pele. Nesse caso aqui, como é que ela faz? Ela mantém o gene da insulina, ela mantém o gene da melanina inativo. Barney, como é que ela consegue inativar esse gene da melanina? Ela mantém ele, pessoal, ó, levemente condensado.
Então, ó, o gene da melanina fica levemente condensado. Ó, Barney, ele está condensado o suficiente para chamar de cromossomo? Gente, não. Ele está condensado o suficiente para chamar de heterocromatina. Então, o nome disso aqui nós vamos chamar de heterocromatina. Vamos chamar de heterocromatina. É uma cromatina levemente condensada. Condensada o suficiente para inativar o gene. Já esse trecho aqui, que é o da insulina, que tem a ver com a célula pancreática, esse trecho vai estar ativo. O que é estar ativo, Barney? Gente, estar ativo quer dizer que ele vai atuar num processo chamado de transcrição. O que é transcrição, Barney? É quando uma enzima chamada RNA polimerase, é quando ela pega esse trecho e usa como molde para fazer um RNA. Ela usa um trecho do DNA como molde para fazer um RNA chamado mensageiro. O RNA mensageiro, pessoal, o mensageiro vai, através de um processo chamado de tradução, ele vai fazer uma proteína. Só que o mensageiro sozinho não consegue fazer isso. Ele precisa da ajuda de outros RNAs. No caso, os RNAs transportadores, que vão trazendo os aminoácidos do citoplasma, e o RNA ribossômico, que forma uma estrutura chamada de ribossomo, que você conhece. Então, ó, vou botar assim, ó, o RNA mensageiro, trabalhando junto com o ribossomo e junto com o transportador, vão fazer a tradução. A tradução também é chamada de síntese proteica. É a síntese proteica. Essa proteína, por sua vez, ela vai ser quem, gente? Ela vai ser a insulina. Então quer dizer que todo gene ativo sofre transcrição, produz RNA mensageiro. Esse mensageiro ele sofre tradução, produz uma proteína, que nesse caso foi a insulina. Então a célula vai manifestar qual característica? Cor da pele ou produção de insulina? Nesse caso, produção de insulina. Se fosse uma célula da pele, ela teria feito o contrário. Ela teria inativado o gene da insulina e ativado o gene da melanina. Como é que ela faz isso, Barninho? Para inativar, lembre, ela condensa levemente. E para ativar, ela descondensa. Ela faz um menor grau de condensação, chamado de eucromatina. Então, gente, para estar ativo, tem que ser uma eucromatina. A eucromatina, pessoal, não vai dar para escrever aqui, mas é um trecho descondensado, que a gente fala assim didaticamente, mas é o trecho mais levemente condensado possível, beleza? É o trecho com menor grau de condensação. Então, ó, bota aqui, é o trecho, botar, ó, descondensado. Ou seja, é o trecho que apresenta menor grau de condensação. Valeu, galerinha? Beleza?